Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. E é o seguinte, né, eu peço desculpas aí pela ausência aí nas últimas horas, né, quis esfriar um pouco a cabeça antes de gravar esse vídeo aqui pra vocês, de fazer esse conteúdo. É o último pós-jogo, né, do ano de 2022, né, se tratando de uma partida oficial de Campeonato Brasileiro, né, a gente vai ter lá o jogo festivo contra o Crystal Palace no dia 3 de dezembro. Enfim, né, a gente vai trocar uma ideia aqui, mas eu preferi esfriar um pouco a cabeça, né, cara? Pô, fui tomar uma com uns amigos meus, né, ficar um pouco mais calmo. Pô, tô aqui na corrida, tô gravando um vídeo aqui num closet, né, da casa de um familiar meu. Mas, enfim, vambora, cara. É o jeito que a gente tem que gravar, então vamos pra cima. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E, cara, chegou o momento de falar desse jogo, né, que eu não gostaria de estar falando nem um pouco. Eu queria estar fazendo qualquer coisa, menos gravando esse vídeo aqui pra vocês. E eu acredito que vocês também queriam estar ouvindo qualquer coisa saindo da minha boca que não essa análise de um Botafogo perdendo por 3-0 pro Atlético Paranaense na última rodada e saindo da zona de classificação para pré-Libertadores. O Botafogo encerra o Campeonato Brasileiro 2022 na 11ª posição, uma posição acima daquilo que eu projetava. Eu projetava o Botafogo em 12º, né, uma semana antes do Campeonato Brasileiro de 2022 começar. Eu achava que o Botafogo ia terminar em 12º lugar. O Botafogo terminou na 11ª posição, beleza? Se eu não me engano, foi com o quê? Com 51 pontos, é isso? O Botafogo terminou com 51 pontos. 55, pelo amor de Deus. 55, o Botafogo terminou com 55 pontos. Enfim, não lembro, cara. Foi mal. Desculpa, cara. Pô, me esperem coerência aqui nas lembranças, numericamente falando, mas, pô, foi mal. Enfim. Eu também não vou recomeçar o vídeo, foi mal, cara. Mas, caras, seguinte. O que eu encaro, né, desse jogo, né, que talvez tenha deixado a gente tão revoltado? É como eu tinha falado, né, a gente estava discutindo a semana inteira. Pô, Brownie, se por um acaso o Botafogo não se classificar para a Libertadores, se o Botafogo não for para a principal competição, se o Botafogo pegar uma Sul-Americana, a gente não tem que encarar como uma tragédia, a gente não tem que encarar como se fosse algo trágico, crise, vamos lá cobrar. Não, também acho que não, concordo plenamente, né, que a gente não tem que ficar, porra, uma tragédia absurda, inadmissível, o Botafogo não ir para a Libertadores. Eu tô totalmente de acordo. O problema é quando a gente entra no que foi o contexto do jogo. E o problema é naquilo que a gente entra quando a gente fala do aspecto da partida em termos de postura do Botafogo, sabe? A gente pode aqui discutir a escalação do Luiz Castro, tem também a questão do aspecto físico, e que eu quero falar um vídeo à parte sobre isso, né? Do quão limitado o Botafogo é fisicamente, dos jogadores machucados. O Botafogo tinha desfalques hoje, beleza, né? Mas entrou em campo com um time coeso, né, no 4-3-3, que é o esquema do Luiz Castro. E mesmo assim, cara, não funcionou. Sabe? O Botafogo tinha volume, em alguns determinados momentos tentava escapar ali com o Jefinho, com o Tiquinho Soares, né, com a qualidade, né, de giro do Lucas, né? Mas ao mesmo tempo, quando o Atlético Paranaense explorava a bola longa, o Botafogo sofria muito, muito, muito pelos lados do campo, seja com o Daniel Borges, que já era esperado, né? O Daniel fez uma partida, talvez tenha sido uma das mais pavorosas dele com a camisa do Botafogo, contando toda a trajetória dele com a camisa do Botafogo. E o Marçal também. O Marçal foi péssimo hoje, né? Foi terrível o desempenho do Marçal, que é um cara de confiança, um cara que mudou a cara do Botafogo para esse segundo turno. Mas enfim, o Atlético Paranaense, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, só o Furacão jogou, né? Fato. Só o Atlético Paranaense jogou e o cenário estava até favorável, cara, porque o América Mineiro tomou 1-0, o jogo entre Santos e Fortaleza estava 0-0, o jogo entre São Paulo e Goiás estava realmente 1-0 São Paulo, mas o São Paulo não era uma ameaça para o Botafogo se o Botafogo empatasse. Faltava o Botafogo fazer a sua própria parte, sabe? E aí chegou num determinado momento, era o Terãs acabando com o jogo, jogando igual um catiço, o Vitinho jogando muita bola, né? O Vitor Roque jogando muito, o Atlético Paranaense desandando a perder gols. E aí, cara, o aspecto ele vai pro intervalo, sabe? Contra o Atlético Mineiro no Mineirão, eu tô até lembrando que não é uma piada,
né, que acho que foi o Fabiano Bandeira que falou, né, de brincadeira, no momento que eu estava, depois de eu transmitir o jogo no Casimiro, que eu tava no churrasco na casa de um amigo meu, eu desci as escadas, né, que eu transmiti na casa desse meu amigo, e aí o Fabiano Bandeira falou, pô, Brown, era só ter perdido pro Galo que não iludia a gente, né, enfim. E contra o Atlético Mineiro, o Botafogo fez um primeiro tempo ruim, mas o Botafogo virou a chave. E aí, cara, no momento que tinha que virar a chave, cara, porque era o seguinte, o América Mineiro empatou o jogo com o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense estava com um homem a menos, o Fortaleza estava jogando mais bola que o Santos, o São Paulo estava ganhando do Goiás. Chegaram no vestiário do Atlético Paranaense e falaram, meu irmão, ou a gente ganha, o Atlético Mineiro estava fazendo 1-0 em cima do Corinthians, né, em Itaquera, e ganhou o jogo. E aí era aquilo, meu irmão, ou a gente ganha, ou a gente vai ficar de fora da Libertadores, irmão. Né? O mesmo valia para o Botafogo. O Botafogo voltou com os mesmos jogadores, com a mesma estratégia, com a mesma postura. E aí foi questão de tempo para o Atlético Paranaense achar um gol. Começou a pressionar, o Lucas Perry fazer defesas, e aí na bola aérea, gol do Atlético Paranaense. No mole do Daniel Borges absoluto, bizarro, gol do Atlético Paranaense, pelo menos foi anulado. Aí logo depois, numa jogadaça do Terãs, gol do Vitor Roque. E aí tudo desandou, sabe? E eu acho que a grande questão, cara, que magoou o torcedor do Botafogo hoje, né? Claro que todo mundo, independente do resultado, vamos dizer que o Botafogo perdesse por 2-1, jogando bem, e, sei lá, cara, e fosse eliminado, né? Não fosse pra Libertadores. Cara, assim, era algo plausível, porque, cara, tem time de qualidade também brigando com o Botafogo. Mas agora, da maneira que foi, sabe? O Fortaleza foi lá na casa do Santos e jogou a sua final. Né? Meu amigo Antônio Bento Ferraz falou muito bem sobre isso. O Fortaleza encarou a última rodada como uma final. O América Mineiro, apesar do empate, do tropeço, encarou o jogo, a última rodada, como uma final. O Atlético Mineiro encarou a última rodada como uma final. O São Paulo nem me diga, né? 4-0 em cima do Goiás. O Atlético Paranaense não preciso falar nada. O Botafogo jogou uma última rodada de Campeonato Brasileiro valendo vaga na Libertadores como se fosse uma quarta rodada de Campeonato Carioca. A verdade é essa. O que magoou o torcedor do Botafogo, tristeza, o que revoltou o torcedor do Botafogo hoje, foi a postura dos jogadores do Botafogo, foi a postura do técnico Luiz Castro nas mexidas, nas alterações, na estratégia, na forma de colocar o time para jogar, encarando o jogo como se fosse uma partida qualquer, como se fosse um jogo de quinta rodada de Campeonato Carioca. Esse foi o caso que foi revoltante, sabe? Você perder para o Atlético Paranaense, que é o finalista da Copa Libertadores, eu falei isso na minha live, falando, o Botafogo é melhor que o Atlético. Não, o Botafogo não é melhor que o Atlético. O Atlético Paranaense é o finalista da Libertadores, tem que ser respeitado, né? Só que agora, você não competir, você não irritar o seu adversário, você não incomodar o seu adversário no último jogo do ano, que você não tem mais nada a fazer, você dar o gás final, é inadmissível, cara. A postura dos jogadores do Botafogo nesse jogo foi inadmissível. E aí eu vou concordar com um camarada meu que publicou uma parada no Twitter, que ele falou o seguinte, que isso pelo menos sirva de aprendizado para entendermos que nós temos até um bom time, nós temos uma boa base, mas nós ainda não temos jogadores para decidir jogo. Jogadores para mudar cenário de jogo. Tiquinho esse cara, mas não vai ser sozinho, sabe? Tem que ter um meio campista, tem que ter um atacante veloz, tem que ter um cara que, no momento que o jogo tá complicado, ele guarda a bola debaixo do braço, ele dribla dois e mete um golaço. Como o Hulk é no Galo, por exemplo. Como o Arrascaeta no Flamengo. Né? Como o Veiga era no Palmeiras e nesse campeonato foi o Gustavo Scarpa. O Dudu é no Palmeiras, enfim. Eu acho que tem que ter isso, sabe? Com isso, o Botafogo termina na 11ª posição. Não conseguiu nem a 9ª posição, que garantiria o Botafogo pelo menos na 3ª fase da Copa do Brasil. O Botafogo vai ter que disputar todas as fases da Copa do Brasil na temporada que vem. O Botafogo vai disputar a Copa Sul-Americana, está classificado. Inclusive eu quero fazer um vídeo aqui contando como é que vai ser o sorteio, quando vai ser, quais são os possíveis adversários, né, traçando panoramas. Enfim, uma partida muito ruim, sabe? Eu acho que o terceiro gol que o Botafogo sofre com jogadores... Tinham 2 jogadores, cara, do Atlético Paranaense caídos no chão, dentro da área, né? Cara, isso é uma ofensa. Um gol que o Botafogo sofreu de pelada, sabe? Lucas Perry
assim, bom jogo, apesar de eu ter achado que a bola no primeiro gol era defensável, bom jogo. Daniel Borges, trágico. Adrielson, trágico. Eu senti pena do Cuesta hoje, sabe? Porque a gente teve Daniel, Adrielson e Marçal. Uma tragédia, todos os três. O Cuesta jogou por 4, sabe? Tietê, eu acho que foi o único que salvou no meio campo, junto com o Lucas. Patrick tava em outra sintonia, não tava muito legal. Eu não curto o Patrick fazendo a saída. Eu acho que o ideal seria o Patrick jogar um pouco mais avançado, com o Tietê sendo facilitador. Enfim. Jefinho, muito habilidoso, mas né, quando tinha que definir, tomar decisões, teve um gol que ele perdeu no jogo, no momento que estava 1-0. Se ele acerta minimamente o chute, se ele não fura aquela bola, a gente empatava aquele jogo. Inadmissível aquela furada. Júnior Santos, terrível. Tiquinho, acho que jogou muito isolado, muito sozinho, tanto é que tentou colocar ali o Matheus Nascimento para fazer uma companhia. Era tarde demais. Vitor Sá também não entrou muito bem no jogo. Enfim, né? Achei um jogo muito ruim do Botafogo. Um dos piores do ano, no momento que o Botafogo não poderia fazer esse tipo de jogo. Contra o Santos, o Botafogo fez o melhor jogo na hora certa. Contra o Atlético Paranaense, o Botafogo fez o pior jogo na hora errada. Mas enfim, era o que tínhamos. Não acho uma tragédia. Eu acho que a tragédia é o placar, é o desempenho, é a forma como o Botafogo encarou essa última rodada. Para mim isso é uma tragédia. Tá? Isso em nenhum momento, isso nem no Botafogo estatutário eu aceitaria esse tipo de postura, sabe? No Botafogo antigo, sem dinheiro. Nem naqueles casos eu aceitaria esse tipo de postura. Só que agora, virando essa página, saindo a raiva, acabando a mágoa do jogo, vambora, vamos jogar essa Copa Sul-Americana e vamos buscar reforço aí nessa janela para chegarmos fortes para a disputa do Campeonato Brasileiro, para a Copa Sul-Americana, para a Copa do Brasil e com um objetivo que eu já encaro como fundamental: jogar a Copa Libertadores de 2024. Eu acho que esse tem que ser o objetivo do Botafogo, independente de qualquer coisa. Valeu, gente. Volto amanhã de manhã com mais um vídeo. Fui.